próximo Saber fala sobre outro tema. Hoje, 5 de maio, é dia de língua portuguesa, língua oficial de Cabo Verde. Exatamente. E de 9 países de CPLP, mais de 260 milhões de pessoas em 9 países têm esse idioma como oficial. O português é o sexto idioma mais papeado no mundo. E para falar da importância da língua portuguesa e desse dia, convidamos a professora de Escola Portuguesa, a professora Carmen Dragana, que está aqui conosco. Obrigada. Olá, bom dia. Obrigada também. Para falar da língua portuguesa, também aquilo que eu já disse hoje aos meus alunos, para lembrar que a língua é sempre um fator de união entre os povos, de união linguística e também cultural, e até lhes falei numa frase que é de Fernando Pessoa e que é conhecida, que é: a minha pátria é a língua portuguesa, e que diz precisamente desta ideia de que é uma forma de ligar as pessoas pelo mundo fora, e sendo a língua portuguesa a sexta língua mais falada, isso também acho que diz bastante da sua importância. Também tinha estado a investigar e percebi que no Brasil, por coincidência, também este dia, para além de ser celebrado como o Dia Mundial da Língua Portuguesa, também é celebrada a importância da comunicação. No Brasil é o Dia Nacional da Comunicação. E, aliás, foi a figura que esteve ligada à origem do dia 5, a escolha do dia 5 teve a ver precisamente com uma figura brasileira, a figura do Marechal Rondon, que foi uma figura que se destacou pelo desenvolvimento dado à comunicação no Brasil. E a professora não veio sozinha, veio muito bem acompanhada pela aluna Aristeias. É Aristeias? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim. Já que estamos a celebrar o português, vamos todas falar em português, ok? Ok, Estás boa? Sim. Sim. Eu estou ótima. Olha, a primeira pergunta, assim, bem fácil, é sobre a importância do português nas escolas. Eu sei que tu és muito novinha e que de certeza falam muito crioulo escondidos lá na escola portuguesa, ou não? Ainda é proibido? Ainda é proibido e vocês têm que falar entre vocês o português, certo? Português, sim. Há duas coisas. Primeiro, o português é muito importante, principalmente para nós em Cabo Verde, porque nós somos muito poucos e cá os recursos que nós temos são muito limitados. Então nós temos de sair de cá, e quando nós vamos estudar ou trabalhar ou procurar melhores condições de vida e não só. Então quando nós fazemos isso, saber a sexta língua mais falada no mundo ajuda-nos muito e dá-nos uma boa empurrão assim para... Uma boa base, não é mesmo? Uma boa base. Além disso, como nós sabemos o português e o português é muito próximo da gramática das outras línguas latinas, torna-se mais fácil... Aproximar o microfone. Aqui? Sim. Torna-se mais fácil aprender as outras línguas latinas, o que também ajuda, porque são umas das línguas mais faladas do mundo também. A outra coisa é que a nossa escola, como nós não podemos falar o crioulo, ajuda-nos muito com o português, porque como nós aprendemos tudo em português, a compreensão das matérias e das outras disciplinas também acaba por ser mais facilitada. A interpretação também, não é? Sim, exatamente. Professora, apesar de ser única, há uma grande diversidade na língua portuguesa. Sim, isso é uma característica que é um sinal de riqueza também da língua, essa tal variedade, e variedade que se estabelece até pelas diferenças que há a nível cultural e em termos das vivências dos vários povos que são falantes do português. Nós somos um país em que podemos nos considerar bilíngues, não é? Falamos o crioulo, que já está quase oficializado, ainda estamos aqui neste estudo por causa das variantes, e temos o português. E a professora já está cá há algum tempo e já deu para sentir também que há
às vezes, uma certa resistência por parte das pessoas em manter o crioulo, mas devemos também salientar a importância de saber e saber falar bem. E principalmente conseguir com que os alunos aprendam para poder também, quando sair fora, não é? Como a nossa aluna bem disse, conseguir transmitir aquilo e aprender também novas línguas, porque nós também temos essa facilidade. O povo cabo-verdiano consegue aprender não só o português, mas como o francês, o inglês, e muito bem, não é mesmo? Eu apercebo-me disso. E apercebo-me até por causa da diversidade de crioulos que existem, não é? E faz com que isso seja facilitador da aprendizagem de múltiplas línguas. Sim. E há muitos cabo-verdianos que falam também outras línguas, para além do crioulo e do português, sendo na sua maioria bilíngues. Falam também várias outras línguas. Tenho ouvido falar em francês, às vezes dirigem-se a mim em inglês. A língua portuguesa é uma língua considerada difícil, já sabemos. Sim. Apesar de ser a nossa língua oficial, português é uma disciplina que os alunos têm uma certa dificuldade. Qual tem sido a estratégia da escola, a estratégia utilizada para apoiar no processo de aprendizagem, na promoção da língua portuguesa? A escola portuguesa tem usado várias estratégias para facilitar a aprendizagem, porque a aprendizagem da língua portuguesa, de facto, não se limita à sala de aula. É muito mais abrangente e a escola tem fomentado uma série de iniciativas para conseguir garantir essa abrangência, desde leituras conjuntas, por vezes música que também é ouvida, música do mundo, mas que é ouvida em português, leituras, vários concursos, por exemplo, os meus alunos, que inclui a Aristeias, agora há pouco também estiveram envolvidos num concurso de produção de poesia, que foi promovido pela Biblioteca da Escola, que é um espaço com muito dinamismo e em que se acabam por... há este tipo de iniciativas neste espaço, e isso penso que há também um projeto na escola que é o Ler nas Nuvens, em que mensalmente há uma leitura orientada para os diferentes níveis de ensino e os alunos fazem um questionário sobre a leitura realizada, por isso quer na leitura, quer na escrita, há assim várias atividades para a promoção da língua portuguesa. E a escola tem feito algumas atividades extracurricular para apoiar na promoção da língua? Sim, algumas destas atividades que eu mencionei são de natureza extracurricular. Também temos um jornal da escola que está integrado no site e tudo isso são estratégias, digamos assim, para a promoção da língua. Aristeias, tu és aluna de que ano? 10º. 10º ano. E no teu tempo livre, o que é que tu fazes? Eu gosto de ouvir música e ler, e às vezes cozinhar, mas ouvir música e ler. E fazes parte de alguma atividade extracurricular O ler da nas tua escola? nuvens, porque para a nossa Gostas de ler? Sim, gosto de ler. Também. É bom. E quando sais da escola, qual é a língua predominante? Por incrível que pareça, o português, porque nós em casa só falamos português. Boa. Então, na família assim também fala-se o português. E como é que tu te sentes? Em relação a isso, Sim. eu gosto porque acabou por tornar-se uma facilidade para mim na escola falar-se o português e ter a disciplina português, e mesmo com as outras disciplinas, acabo por ter uma melhor interpretação do que os meus colegas que falam mais o crioulo, ou que alguns amigos meus que, por exemplo, na escola aprendeu em crioulo ou português, só que depois acabam por ter dificuldade com algumas palavras e eu não tenho esse bloqueio, digamos assim. E sentes algum preconceito? Porque nós sabemos que quando assumimos a nossa identidade e depois continuamos a falar
o português e a manter esta língua não só nas escolas e nas instituições, mas sim com os amigos ou com os familiares? Tu sentes algum preconceito ou é tranquilo? Algumas pessoas, normalmente as mais novas, vêm... Eu não sei se é com certa maldade. As mais nova, tu és tão velha. Não, mais novas no sentido da minha idade. Ok, nós percebemos. Então, por exemplo, algumas, no treino de basquete que eu faço, há algumas pessoas que chamam-me de portuguesa por eu falar português com os meus pais e com as pessoas, mas tecnicamente não há assim, escancaradamente. Se Não fazem nas minhas sentiste. costas, eu não sei. Professora, agora vamos falar das celebrações. O que é que a escola tem agendado para este dia, para comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa? Neste dia está a acontecer tudo na escola, e porque a escola tem prima realmente por essa preocupação em promover a língua, e há uma série de iniciativas a acontecer, quer por parte da biblioteca, em que se destaca, por exemplo, leituras com diferentes sotaques, lá está também tendo em conta o respeito pela diversidade. Na aula, porque a escola está mais ou menos dividida, e há uma aula onde funciona o pré-escolar e o primeiro ciclo. Nessa aula eles montaram uma instalação com bases nas quais está identificada a bandeira do país, e depois na bandeira propriamente tem uma inscrição com textos diversos de autores de língua portuguesa. Na parte depois dos mais crescidos, temos atividades como exposições de palavras portuguesas significativas. Há uma outra exposição que também foi feita sobre a história da língua portuguesa e sobre a CPLP. No terceiro ciclo, também no terceiro ciclo e no secundário, outra iniciativa que eu também acho bastante interessante e que foi promovida mais uma vez pela biblioteca da escola, está relacionada com intercâmbios com escolas portuguesas, e que o que faz com que, por exemplo, eu agora amanhã vou ter um encontro online com uma escola portuguesa, que é curioso. No nosso caso, vamos falar sobre a vida dos jovens em Cabo Verde e em Portugal. Vai ser essa a temática. Por exemplo, numa turma do 8º ano, a temática está relacionada com a escolha de poemas, até alguns feitos pelos próprios alunos e relacionados com a língua portuguesa, e que vão apresentar aos colegas de Portugal com quem vão estabelecer, que é uma escola de Setúbal. E falando em intercâmbio, a escola portuguesa tem trabalhado com algumas instituições nacionais? Eu tenho conhecimento que a escola tem um protocolo com a Universidade de Cabo Verde, e que funciona também a nível do plano de cinema. Aliás, para hoje também outra das atividades que foi preparada foi um conjunto de filmes que está a correr em streaming, e que são filmes relacionados precisamente com esta mesma temática. Muito interessante. Gostarias de deixar alguma mensagem aos jovens que estão a acompanhar o programa sobre a importância de termos o português diariamente na nossa vida, na nossa rotina? A primeira coisa que eu queria dizer é que leiam mais em português e que sejam mais seletivos com aquilo que leem ou que consomem da internet, porque nós cá em Cabo Verde somos muito próximos da cultura brasileira e acaba por fazermos uma certa confusão com o sotaque de Portugal e do Brasil, e depois mistura-se. E também que interessem-se mais pela história de Cabo Verde, e com isso vão automaticamente ter que ler em português. Isso vai ajudar-lhes muito, tanto na escola, com as notas,
como se saírem daqui e forem para Portugal ou para qualquer outro país que fale português. É uma forma de aculturarem-se mais com aquele país, porque já vão ter a mesma língua que aquele país e vão saber falar bem. E assim, não há problema nenhum. Muito bem, olha, adorei a tua mensagem, adorei as tuas palavras, hein? Ser seletivo, olha, adorei. E de facto tens toda a razão, muitas crianças agora misturam o português do Brasil com o português de Portugal e é visivelmente por causa do TikTok, das redes sociais, mas olha, obrigada pela tua mensagem. Já agora a professora quer deixar também uma mensagem? Sim, eu acho... Respeito pela diversidade, como a professora falou. Pois, em 9 países, sotaques diferentes. É, a diversidade de sotaques que eu aliás, tento promover mesmo em sala de aula, até porque eu acho curioso, por exemplo, quando são até textos de autores brasileiros, ficam mais bonitos se forem ditos com o sotaque próprio da língua, até porque eles foram pensados assim e está toda uma sonoridade e uma musicalidade. O mesmo se passa aqui com o sotaque cabo-verdiano. O mais importante é respeitar a diversidade. Claro. É isso. É, e uma mensagem para terminarmos? Para terminar esta conversa? É, no fundo, tentar transmitir aqui a ideia do respeito por essa diversidade e pela riqueza, que as pessoas também às vezes quebrar o tal preconceito também, que acho que por vezes tende a servir como entrave e não devia. Exatamente. Muito bem, obrigada pela vossa presença e disponibilidade. Votos de muitos sucessos para ambas.